Olá! Sobre o transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar, trata-se de um adoecimento mental e também com repercussões além das emocionais e das psíquicas. Em suma, o transtorno bipolar trata-se de uma condição mental e do funcionamento pessoal caracterizado pela instabilidade afetiva, comportamental e funcional sem que haja uma motivação clara para esta mudança entre fases, entre polos, entre características do funcionamento individual. Portanto, o transtorno afetivo bipolar, ele caracteristicamente faz com que as pessoas, sem um motivo claro, reconhecido, que justifique, oscilem entre fases, épocas e períodos, desde muito curtos, de horas, até mais prolongados, de dias, semanas e meses, em uma fase de humor triste, com desânimo, dificuldade para poder resolver os problemas do dia a dia, desejo de morte, diminuição do sono no final da noite, sensação de falta de energia, o que caracterizaria uma fase depressiva, uma fase com a sensação de falta ou baixa energia e disponibilidade para realizar as tarefas do dia a dia. Alternando com épocas, fases, períodos, também desde muito curtos, de horas, até mais prolongados, de dias, semanas e meses, de humor irritado, ou seja, de uma intolerância, impaciência e até agressividade extrema e também sem uma causa reconhecida, inclusive por motivos fúteis, por motivos que não justificam tanta raiva, irritabilidade, tensão, impaciência e até agressividade, na maioria das vezes verbal e até algumas vezes física. Então seria o transtorno afetivo bipolar, em uma das suas características, épocas de humor depressivo, alternadas com épocas de humor irritado. Além da alternância entre humor depressivo e irritado, tem também a alternância entre humor, comportamento e funcionamento depressivo, alternado com fases de alegria exagerada, alegria sem motivo que justifique, satisfação, sensação de energia exagerada, disponibilidade para atividades que não se justificam, um desejo sexual exacerbado, relacionamento também em relação a compras que ficam muitas vezes sem lógica, como por exemplo, comprar vários pares de sapatos iguais sem ter condição e sem pensar no planejamento de pagamento, como também diminuição da necessidade de sono e uma tendência a pensar, elaborar e até iniciar projetos grandiosos e sem lógica. Essa fase do humor elado, expandido, eufórico, exagerado, muitas vezes a pessoa parece até com comportamentos pueris, infantis, de modo que muitas vezes passa a ser ridicularizado, não aceito, excluídos de convites. Então, o transtorno afetivo bipolar trata-se de um adoecimento psíquico, mental, emocional, sem uma causa reconhecida única, até porque o transtorno afetivo bipolar geralmente acontece em função de uma combinação de fatores pessoais, como por exemplo da herança genética, da exposição a álcool e drogas, até fatores ambientais e, por consequência, da incapacidade de reconhecimento, que isso trata-se de uma alteração doentia, o que muitas vezes acaba demorando em média até 10 anos para receber o diagnóstico adequado e daí ter o tratamento também adequado.
Portanto, o transtorno afetivo bipolar é um tipo de adoecimento que muitas vezes não é reconhecido nem pela própria pessoa, nem pelas pessoas da convivência familiar ou do trabalho, e que acaba levando a repercussões e consequências graves, como demissão do emprego, rompimento de laços familiares, relações sexuais promíscuas, exposição a riscos pelo uso de drogas, por incursão em atividades prazerosas sem sentidos e com alto potencial de risco, direção perigosa, aumento do risco de acidente e, por exemplo, também um risco muito forte de suicídio. Porque principalmente pessoas portadores de transtorno afetivo bipolar, nas fases ou de irritabilidade extrema ou de euforia exagerada, acabam ficando mais impulsivas, ou seja, tomam atitudes, têm comportamentos e realizam ações sem que anteriormente tenha tido de maneira planejada uma reflexão sobre as possíveis consequências desse comportamento. É o caso, por exemplo, de ter relações sexuais múltiplas, sem uso de preservativo, outras, como por exemplo, de envolver-se em disputas de velocidade de trânsito em ambientes que não são apropriados para isso, e mesmo sem ter tratamento, e até tendo mais susceptibilidade a envolver em brigas, agressões e outras atividades prazerosas que levam a risco, como o uso de drogas que não fazia parte do histórico. Muito importante que muitas e muitas pessoas que são reconhecidas e diagnosticadas como portadoras de depressão, ou seja, do quadro de desânimo, tristeza, dificuldade para as questões do dia a dia, na verdade são portadores de transtorno afetivo bipolar, porque geralmente reconhecem como adoecimento épocas que fica sem energia, incapazes para atividades do dia a dia, mas não reconhecem como sendo doentias épocas da vida que esteve ou irritado, agressivo, intolerante de maneira exagerada, ou fases que esteve demasiadamente alegre, ansioso, com sonhos e planos exuberantes e exagerados. Então, um cuidado muito importante que procuramos nós médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde mental avaliar em pacientes que nos procuram para o tratamento da depressão é o profissional perguntar de maneira ativa e insistente se o portador de depressão, em outro momento da vida, desde períodos muito curtos de horas ou até fases mais demoradas de dias e semanas, esteve envolvido, esteve em atividades ou com uma sensação de superioridade, poder sem limites, capacidades extremas, diferente e superior aos outros. Por quê? É muito mais comum os pacientes trazerem para a avaliação relatos das suas épocas depressivas do que trazerem numa consulta médica, psiquiátrica, psicológica ou com outro profissional de saúde, fases em que esteve demasiadamente irritado ou exageradamente eufórico. Importante que o transtorno afetivo bipolar tem como consequência, além de, ao longo do tempo, não ser reconhecido e tratado, isso trazer repercussões no que nós chamamos de comorbidades, ou seja, essa pessoa passa a ter riscos de desenvolver outros adoecimentos mentais, como, por exemplo, dependência de álcool, maconha, cocaína e outras drogas, e também a tomada de decisões depois difíceis de serem corrigidas e voltadas atrás, como, por exemplo, compras de bens por valores exagerados que não correspondem ao valor real, como, por exemplo, tomada de decisões tanto para casamento
como para a finalização de um casamento sem a condição psíquica pertinente e segura para que essa tomada de decisão seja com menos riscos de arrependimento e até outras decisões, como mudança de trabalho, pedido de demissão, agressão a chefias, enfim. O transtorno afetivo bipolar, quando não reconhecido e ou não tratado, traz repercussões além das físicas, porque o transtorno afetivo bipolar também é um tipo de adoecimento que, além de psíquico, além de emocional, mais do que comportamental, é também sistêmico. Ou seja, o portador de transtorno afetivo bipolar tem repercussões na sua pressão arterial, nas suas funções hormonais, no seu processo inflamatório corporal. Inclusive, o transtorno afetivo bipolar não tratado leva à perda neuronal, do que se chama com a terminologia de kindling, ou seja, perda neuronal em função do transtorno afetivo bipolar não tratado. Enfim, além dessas repercussões pessoais próprias no organismo, tem também as repercussões em relação aos relacionamentos interpessoais, na família, no trabalho, sociais, com grande risco, inclusive, de sofrer consequências na justiça. Há um número notório, grande, de pessoas que tiveram envolvimento em crimes, desde mais graves, como atentado contra a vida, até menos graves, como diz respeito à ordem pública, pelo fato de estarem como portadores de transtorno afetivo bipolar, sem ter tido o adequado reconhecimento e menos ainda o tratamento pertinente. Desta maneira, orientamos que pessoas que têm características de viverem fases com tristeza exagerada, sem motivo reconhecido, alternando com épocas de alegria extrema, sem uma razão adequada, ou épocas de irritabilidade e agressividade extrema, essas pessoas podem estar como portadoras do transtorno afetivo bipolar. Quanto mais precoce, ou seja, quanto mais cedo essas características forem reconhecidas e receberem tratamento, mais segura é para a pessoa portadora, tanto do ponto de vista individual, como também do ponto de vista da pessoa portadora com os seus relacionamentos e sua inserção na sociedade. Portanto, transtorno afetivo bipolar é um adoecimento mental e sistêmico grave que geralmente demora em média 10 anos para as pessoas serem adequadamente reconhecidas portadoras de diagnóstico por médico especializado e daí poderem receber o tratamento. O importante é que o tratamento, que tem várias possibilidades de ser realizado, traz ótimos resultados e a pessoa pode viver, depois do diagnóstico e tratamento adequado, muito bem, funcional e mantendo todas as suas atividades produtivas e de relacionamento adequadas e saudáveis.